Escola Sabatina começou, te encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina, nossa penúltima lição do trimestre, né? Lição 12, precursores dos eventos finais. Verso para memorizar, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, essa semana vamos estudar mais outras duas histórias, né, bíblicas que prenunciam os eventos dos últimos dias em detalhes notáveis. A primeira história que vamos examinar é o relato de Sadraque, Mesaque e Abednego, e ver quais são os paralelos que eles têm com a história, né, de Apocalipse capítulo 13. E também vamos voltar ao Novo Testamento, onde descobrimos que a experiência dos primeiros cristãos pode nos ajudar a entender o que esperar antes do retorno de Cristo. Domingo, Daniel 2 e a interpretação historicista. Uma das profecias mais poderosas de toda a Bíblia é Daniel capítulo 2, aonde o rei Nabucodonosor tem aquele sonho da estátua e Daniel então tem a sua interpretação. Escrevendo mais de 500 anos antes de Cristo, o profeta predisse a história mundial, começando com seu próprio tempo na Babilônia e depois passando pela Média Pérsia, Grécia, Roma e a divisão de Roma nas nações da Europa, como conhecemos até o dia de hoje. Na verdade, referindo-se às nações europeias, a profecia diz que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro, falando ali já, né, dos pés da estátua. Essa profecia foi cumprida de maneira notável. Apesar de todos os tipos de casamento entre as pessoas dessas nações, de príncipes a plebeus, elas permanecem divididas. E aqui falando um pouco de Daniel capítulo 2, né, ele representa essa estátua, a sequência dos impérios mundiais, né, após o outro até que Deus estabeleça seu reino eterno. Quando Daniel, ele fala daquela pedra, né, que sem o auxílio de mãos é lançada então e derruba toda a estátua, e ele fala do reino eterno do Senhor. Em outras palavras, as profecias se cumprem ao longo da história, por isso que é chamado de interpretação historicista, em uma sequência ininterrupta de impérios, começando na época do profeta e terminando no futuro com o reino eterno de Deus. Isso que nós chamamos de interpretação historicista, visualizando as profecias sendo cumpridas ao longo da história. Segunda, adorando a imagem. Por mais leal que o rei tivesse sido a Daniel e ao seu Deus, porque havia ficado impressionado com a revelação do mistério, isso não durou muito. Então o rei ficou impressionado com a habilidade ali então de Daniel interpretar aquele sonho, mas não durou muito. A lição vai nos mostrar, e se você ler também Daniel capítulo 2, do verso 46 ao 48 e em diante, a gente vai ver ali qual foi a atitude do rei após a interpretação do sonho. Primeiramente, ele ficou extremamente assustado, espantado, né? E até reconheceu o Deus de Daniel. Mas o que será que Nabucodonosor fez depois? A história diz que o rei ressaltou seu desafio à mensagem dada por Deus, construindo uma estátua inteiramente de ouro. Então, no sonho do rei, Daniel disse que a cabeça da estátua, que se referia à Babilônia, ela era de ouro, e depois o restante da estátua tinha outros metais. O que o rei fez? Construiu uma estátua inteira de ouro. O que será que ele quis passar com isso? A lição diz aqui que ele quis passar a mensagem de que Babilônia jamais cairia e que ele, Nabucodonosor, seria rei para sempre. E quem ousasse desafiar essa ideia seria morto. Houve um decreto de morte. E isso é um forte lembrete de que o desejo humano por autodeterminação pode nos cegar para a verdade sobre como o grande conflito se desenrolará. Nabucodonosor revela características parecidas com Lúcifer. Ele era ambicioso, presunçoso e orgulhoso, o suficiente para rebelar contra a autoridade de Deus. Muitos facilmente, aqui já vai falar de Daniel capítulo 3, e a gente vai falar agora do decreto de morte. Então o rei manda construir aquela estátua inteiramente de ouro e que todos deveriam se curvar quando os instrumentos fossem tocados. E a história começa a mostrar pra gente 3 personagens, amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, durante este momento aí então que deveriam prestar adoração também à estátua. Muito facilmente, esses 3 homens poderiam ter apresentado justificativas
para sair daquela situação perigosa. Aqui até diz, né? Afinal, eles não estavam sendo fanáticos, dispostos a ser queimados vivos simplesmente por causa da questão de se curvarem, né? Uma coisa tão aparentemente, humanamente simples, é só se ajoelhar dentro do seu coração, você ama Deus, mas para fugir daquela morte podia se ajoelhar. A lição até fala, fingir que está amarrando ali os cadarços e se ajoelhava para não ter problemas maiores. Mas esses 3 homens não fizeram isso. Realmente valia a pena o que estavam enfrentando? E a lição responde, sem dúvida, eles acreditavam que sim, embora suas palavras mostrassem que sabia que talvez não escapassem vivos. E o mais interessante dessa história é exatamente isso. Eles não tinham certeza se sairiam vivos ou mortos, mas independente do resultado da sua atitude, eles resolveram permanecer fiéis a Deus, ainda que lhe custassem as suas próprias vidas. E isso sim é fidelidade, isso é a certeza de que eles servem a um Deus vivo, único e que não devem prestar adoração a nenhum outro Deus, adorando a imagem novamente. Os estudiosos há muito tempo observam uma conexão entre Daniel capítulo 3 e Apocalipse, falando sobre os eventos dos últimos dias. E com razão, porque Daniel capítulo 3 descreve a ordem para adorar a imagem, né, a desobediência, e essa ordem seria punida com morte. Em Apocalipse, capítulo 13, verso 15, nós vemos a mesma coisa, ordem para adoração, as pessoas vão ter que escolher o que elas vão fazer, e aquelas que não adorarem também receberão um decreto de morte. E aqui tem um verso bíblico que diz, e lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, aquilo que aconteceu em Daniel capítulo 3 voltará a acontecer nos eventos finais. O povo de Deus é chamado a adorar o Criador, isso você vai ver em Apocalipse capítulo 14, verso 7, em oposição à besta e à sua imagem. Os 3 rapazes hebreus, enfrentando uma ameaça semelhante, recusaram-se a adorar qualquer coisa que não fosse Deus, o Criador. Portanto, por mais diferentes que sejam as circunstâncias entre o que aconteceu na planície de Dura e a ordem para adorar a imagem em oposição ao Criador, o que acontecerá no mundo com o chamado para adorar a imagem também em oposição ao Criador, o princípio é o mesmo. Então, este mesmo princípio vai voltar a acontecer. Aquilo que aconteceu ali na planície de Dura com aqueles 3 jovens vai acontecer na história da humanidade, agora no tempo do fim, nos últimos dias antes da volta de Jesus. Também haverá uma decisão a ser tomada por parte de todos aqueles que estão neste mundo. Adorar a imagem da besta ou adorar o Criador, o único Criador. E aí então nós devemos tomar a nossa decisão e um decreto de morte ele vai ser feito. Onde está o nosso coração, aonde está a nossa fidelidade, onde está a nossa confiança com Deus, todos vão tomar a sua decisão. Adoração não significa necessariamente curvar-se e oferecer incenso, embora também seja. Adoramos tudo aquilo a quem prestamos lealdade suprema, para quem você presta a sua lealdade total e suprema. Quando consideramos quem é Deus, né, quem Deus é, que é o nosso Criador e também Redentor, então fica claro que somente Ele deve ser adorado. Adorar outra coisa é idolatria. E não adianta ficar em cima do muro. Todos nós vamos ter que tomar a nossa decisão. Adorar a Deus, o único Criador e Redentor, o único digno de ser adorado, ou vamos prestar adoração a qualquer outra coisa só para preservar a nossa vida? Esse é um ponto para refletirmos. Perseguição à Igreja Apostólica. Agora a gente sai aqui de Daniel e vamos para os tempos do Novo Testamento, ali do período da Igreja Primitiva. O Antigo e o Novo Testamento apresentam antecedentes dos eventos finais. A vida não era fácil para os cristãos do primeiro século. Foram odiados pelos seus compatriotas judeus, que os viam como ameaça à fé de Moisés. E enfrentaram a ira também dos romanos. Não eram aceitos nem pelos judeus, nem pelos romanos. E aqui nós vamos ver uma história que aconteceu em Atos capítulo 12, verso 1 a 17, que diz que Tiago, né, o apóstolo, também já havia sido decapitado e Pedro estava preso e seria o próximo a morrer. Os cristãos enfrentavam pena de morte. Um dos aspectos notáveis da história é que Pedro estava dormindo naquela noite terrível em sua vida. Então Pedro preso, prestes ali também a sofrer a decapitação à morte,
estava dormindo tranquilamente na sua cela, enquanto os cristãos estavam orando. E aqui diz que o anjo teve que tocar no lado dele para acordá-lo e tirá-lo ali da prisão. Pedro foi libertado miraculosamente e se dirigiu a uma reunião de crentes que tiveram dificuldades em acreditar que aquilo estava acontecendo. Apesar deles estarem orando por isso, eles não acreditaram que aquilo aconteceu. Eles ficaram admirados. O que nos faz pensar com que frequência oramos e mal ousamos acreditar que Deus realmente nos responderá. Por mais que eles estivessem orando para que Pedro fosse liberto, quando a libertação aconteceu, eles não acreditaram. Será que não acontece conosco também? Oramos tanto por algo que quando acontece, às vezes ficamos sem acreditar, ficamos admirados. Alguns crentes foram livrados, mas outros não, outros realmente morreram. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, isso também irá acontecer. Até Pedro, embora liberto naquela ocasião, acabou morrendo posteriormente por sua fé. Então, nós devemos ter em mente isso, que a perseguição ocorrerá para aqueles que confiam e que seguem a Jesus. E que a morte pode chegar durante essa perseguição. Mas Deus nos deixa a esperança que logo após o seu retorno iremos ressuscitar, mas precisamos permanecer fiéis até o fim. E quinta, a marca da besta. À medida que os anos passam e os eventos finais, como o decreto de morte, a marca da besta, ainda não aconteceram, muitas pessoas expressam dúvidas e até mesmo ceticismo sobre nossa interpretação dos eventos finais, incluindo a centralidade do sábado e do domingo no conflito final. Muitas pessoas são céticas quanto a esse assunto, não creem que a marca da besta tem a ver ali com o dia de adoração. O Apocalipse é claro, ou adoramos o Criador ou adoramos a besta e a sua imagem, não tem uma terceira opção. E não deveria nos surpreender que uma questão que gira em torno da adoração ao Criador, o sábado fosse central, uma vez que esse é o sinal fundamental de que Deus é o Criador, que deu origem a esse dia na guarda do próprio Éden. A gente vai encontrar isso em Gênesis capítulo 2, quando Deus faz todas as coisas e ele cria ali, estabelece então o sábado. Além disso, não é coincidência que o poder representado pela besta é o mesmo poder que alega ter mudado o mandamento do sábado para o domingo, e isso sem embasamento bíblico nenhum. Com esse pano de fundo em mente, faz todo sentido a ideia de que o sábado e o domingo estão envolvidos na questão de adoração. Deus nos pede para adorarmos o Criador. Se você for para o quarto mandamento, você vê que o quarto mandamento tem todas essas características daquele adorar o Criador, aquele que fez a céu, a terra, as fontes das águas. O sábado é central na questão da adoração. E aqui diz que em Mateus capítulo 12, depois que Jesus curou no sábado o homem da mão mirrada, ele foi perseguido por líderes religiosos que procuravam matar Jesus por causa do sábado. E tem uma outra passagem, várias, onde Jesus tem uma cura no sábado e ele é perseguido por isso, por uma interpretação errônea dos fariseus. O desejo de matar Jesus por causa da tradição e não por causa da Bíblia, porque a Bíblia nunca proibiu a cura do sábado, o fazer o bem ao próximo no sábado. Mas isso era uma interpretação errada que os fariseus e alguns líderes religiosos tinham e perseguiam Jesus por causa disso. Então, nós também, que resolvermos obedecer ao Senhor Jesus, os seus mandamentos, seremos perseguidos. Mas nós devemos permanecer tranquilos. Por quê? Porque o Senhor estará ao nosso lado. Ele disse que o Espírito Santo estaria conosco até a consumação dos séculos. É Ele que nos guia, nos orienta, nos salva e nos protege e nos dá toda a direção. Basta permanecermos fiéis e fiéis até o fim, até a morte. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido e eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor, pela oportunidade de conhecer a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos fiéis, como aqueles 3 jovens que foram fiéis, mesmo, Senhor, que a morte estivesse diante deles. Que possamos ser verdadeiramente fiéis à tua palavra, aos teus ensinos, aos teus mandamentos, para que na tua volta, Senhor, estejamos contigo para toda a eternidade. Te louvamos e somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a mim, a você, a sua família. Permaneça fiel, continue guardando os mandamentos do Senhor, porque Ele vai nos proteger até o fim. Deus abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser.